A paz do Senhor, meus irmãos. Dia 3 de outubro de 2023, aproximadamente 17 horas e 30 minutos. Quero compartilhar aqui no monte uma meditação da palavra de Deus que se encontra lá no livro do Gênesis, quando Deus ele sentencia o homem após a sua transgressão. Ali eu posso ver que Deus exerceu pelo menos 2 ministérios, se é que podemos dizer assim. E acredito que esses 2 ministérios são os principais ministérios que existe e que jamais poderá faltar em uma igreja, em uma comunidade, em uma congregação. O primeiro ministério exercido ali no Éden foi o ministério profético, o ministério de um profeta. Por quê? Porque o profeta é aquele que descobre, o profeta é aquele que revela, o profeta é aquele que traz à luz aquilo que está oculto. Adão, após ter transgredido, ele se escondeu de Deus e Deus o chamou dizendo: Adão, Adão, onde tu estás? E ele responde: eu me escondi quando eu ouvi a tua voz soar pelo jardim, porque eu estava nu. Quem é que te disse que estava nu? Louvado seja Deus. Sabemos que, ainda que alguém lhe revele, lhe descubra, o torne conhecido, o próprio pecador, aquele que comete a transgressão, a sua própria consciência lhe diz que ele está nu diante de Deus. Então, o primeiro ministério é o ministério do profeta. O segundo é o ministério sacerdotal, o ministério de um sacerdote. Depois que Adão pecou, ele cozeu folhas de figueira e fez para si aventais. Deus, não satisfeito com aquilo, com aquela condição do homem e da mulher, Deus, a Bíblia não diz, mas dá a entender que Deus mata o primeiro cordeiro e com a pele daquele animal os faz túnicas e os veste. Ou seja, o profeta descobre, o sacerdote cobre. São os 2 ministérios que jamais poderão faltar em uma igreja. E nós vemos que quando o sacerdote tenta exercer o ministério de um profeta, algo dá errado. E quando o profeta tenta exercer o ministério do sacerdote, também a tendência é dar errado. O sacerdote não pode ficar aborrecido quando o profeta descobre, e nem o profeta aborrecido quando o sacerdote cobre. Aleluia. Então isso é uma ação que Deus providenciou para o homem, para o próprio bem do homem. É algo que tem que ser trabalhado em conjunto, o profeta e o sacerdote. O profeta descobre e o sacerdote cobre. Amém?